de um dia para um outro tudo parou. No dia 17 de março de 2020, a necessidade de um isolamento social foi informada a partir do decreto de número 29.524 do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda. Oi, gente, eu sou Marília. Oi, gente, meu nome é Vitor. Oi, gente, meu nome é Lavínia. Oi, gente, eu sou Ana Cristina. E agora vamos começar a nossa apresentação. Só um momento que a nossa colega vai compartilhar a tela. O tema escolhido para o nosso trabalho foram os desafios docentes no ensino remoto, com um recorte na educação infantil. Este estudo objetiva descrever a experiência e os desafios dos docentes frente ao ensino remoto para a educação infantil no contexto da pandemia do coronavírus. Sem a presença das crianças na escola, devido ao ambiente insaturado de pandemia, iniciado em março de 2020, logo tem-se a tarefa de pensar a continuidade do trabalho educativo, a manutenção de vínculos entre as crianças e os adultos. A nossa metodologia foi elaborada a partir da análise reflexiva baseada em artigos acadêmicos, lives, entrevistas e jornais, fundamentados nas leis nacionais da educação. Para a discussão, traremos nesse vídeo reflexões decorrentes da reunião de materiais que informam a luta presente no campo da educação infantil, em diálogo com as políticas governamentais. Nessa visão panorâmica, com um levantamento não finalizado, pois continuamos em um quadro de pandemia, requerendo manter ativa as mobilizações. Buscamos assinalar que as questões relacionadas à educação infantil vêm citando os debates no contexto social. Nesse contexto, vamos refletir sobre a proposta pedagógica da educação infantil. Será que estão sendo embasadas pelos princípios das diretrizes curriculares nacionais? O direito de aprendizagem para as crianças da educação infantil está sendo garantido? As interações na educação infantil em tempos de pandemia estão ocorrendo de forma significativa e participativa? Quais os desafios? Quem deve participar desse processo? Para que propor? Quais os desafios de ensinar em tempo de pandemia? São reflexões que nos acometeram e ainda estamos buscando respostas para muitas delas. Inicialmente, ao falarmos de legislação, devemos citar um dos principais documentos da lei do nosso país, a Constituição de 1988, na qual, ao falarmos de educação, tem como marca a intensa luta por uma educação infantil pública, gratuita, laica e de qualidade, como obrigação do Estado e direito para todas as crianças. Vinculado a isso, temos que 72% das matrículas em creches e pré-escolas são do ensino público. Diante disso, sabemos que com o cenário da educação brasileira, o ensino remoto para essas crianças se tornou inviável pela falta de recursos e estrutura. Em seguida, ao falarmos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, instituída em dezembro de 1996, em que cita a educação à distância para a educação infantil, não está prevista nem em casos excepcionais. Portanto, a medida aligeirada adotada pelas instituições de ensino infantil é ilegal. Outro fator defendido pela LDB é que reconhece a educação infantil como primeira etapa da educação básica, que tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança. E diante disso, devemos problematizar o ensino remoto, no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo da criança, pois o modelo remoto desconsidera suas emoções e como o ambiente ao seu entorno afeta seu desenvolvimento. Por fim,
podemos citar também as Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Infantil, reconhecida como um documento base para a educação infantil, em que as crianças são compreendidas como sujeitos históricos e sociais. Nesse contexto, define como eixos da educação infantil a brincadeira e as interações, e em um ambiente virtual, essas relações não podem acontecer, prejudicando o desenvolvimento social e cognitivo. Portanto, com o propósito de garantir uma educação básica, os seus direitos de aprendizagem, a proposta do ensino remoto desrespeita o seu direito de educação. No início do isolamento social, as dificuldades para iniciar um sistema de educação remoto na educação infantil foram inúmeras, visto que, por serem crianças, necessitavam da ajuda em tempo integral de seus pais e responsáveis durante a aula. Pois, conforme Vygotsky, as primeiras atividades necessitam do contato e da participação de um adulto. Porém, na maioria dos casos isso não acontece, pois muitos pais continuam a sua rotina de trabalho em casa ou até mesmo de forma presencial. Logo, as crianças ficam sem assistência. Outro fator de crucial importância é a falta de preparação dos pais para lidar com essa situação. Sem preparo, muitos pais se viram desamparados e suas crianças prejudicadas, pois na maioria das vezes não ocorreu uma orientação por parte da escola aos pais, para que elas pudessem estar minimamente capacitados para o auxílio nas atividades propostas. Dessa forma, a falta de orientação e preparo dos pais para essa mediação configura-se como um grande desafio educacional durante a pandemia. Muitos pais precisam dividir atividades domésticas, trabalhar secular, cuidar com a criança e tudo em um mesmo ambiente. Além disso, apenas em junho de 2020, o MEC recomendou para as instituições que ofereciam ensino remoto para a educação infantil que considerassem uma aproximação virtual dos professores com as famílias, para estreitar vínculos e que as atividades sejam divertidas, para que as crianças se desenvolvam brincando. Outro aspecto que é possível estabelecer nas relações da família com a educação na pandemia, como aponta o próprio documento do Conselho Nacional da Educação Infantil, é que se faz preciso respeitar as formas de organização familiar, que tem uma dinâmica diferenciada das instituições, e o diálogo com as famílias é um dos preceitos de complementaridade e do compartilhamento que constitui o universo da educação infantil. Portanto, a participação dos pais nesse momento é de extrema importância para o processo de formação das crianças, e os pais devem mediar suas atividades e buscar fornecer um ambiente para que isso possa ocorrer de maneira positiva. Com o início do ensino remoto, o trabalho do professor não parou. Pelo contrário, esse tem sido um momento em que o professor tem que adaptar toda a sua didática e metodologia de ensino, encaixar as competências da Base Nacional Comum Curricular em suas práticas remotas, produzir atividades para serem realizadas em casa, orientar os pais e os responsáveis pelas crianças, fazer gravação de vídeos, contação de histórias, preparar relatórios, dentre outras responsabilidades que foram surgindo ao longo das necessidades dos alunos. A produção desses materiais não pode deixar de lado o pensamento de Maria Montessori, do aluno como sujeito e objeto do ensino, no qual cabe ao professor acompanhar esse processo de aprendizagem. Diante dessa situação, os professores estão tendo que adaptar completamente as suas rotinas e incluir nelas a utilização de tecnologias. Nesse período, surgiram muitas questões sobre como ensinar em tempos de pandemia, e algumas dessas questões ainda estão sem respostas, além de dificuldades em pensar estratégias que garantam a equidade e de escolher plataformas online onde todos possam ter acesso sem muitas dificuldades, e de produção e sugestão de conteúdos que sejam acessíveis a todas as crianças. Outro desafio enfrentado pelos docentes é a garantia das interações entre crianças, pais e professores neste momento remoto, pois, devido à situação econômica de muitas famílias, vemos a falta de materiais tecnológicos necessários para realizar atividades de interações virtuais. Assim, torna-se desafiador para os professores elaborarem aulas e atividades para direcionar aos responsáveis da criança os caminhos educacionais específicos para ela,
ou seja, atividades lúdicas de criatividade próprias da infância. Em um documento publicado pelo Ministério da Educação em junho de 2020, foi destacado os desafios das aulas remotas, onde os educadores precisam criar ambientes lúdicos e diversificados para que as crianças consigam se envolver com as aulas e consigam realmente aprender no tempo em que estão conectadas. Assim, incluir as competências de aprendizagem da BNCC em suas atividades configurou-se como uma dificuldade imprescindível frente ao ensino remoto. Durante a pandemia, houve um grande aumento da carga horária para os professores, os quais estão tendo que dar conta de várias demandas ao mesmo tempo. Com isso, ao ler o artigo Desafios das famílias na adaptação da educação infantil à distância durante a pandemia de Covid-19, relato de experiência, destacamos a resposta de uma professora durante as interações no grupo de WhatsApp da turma, onde as dúvidas dos pais eram constantes e em todos os horários. Abre aspas. Queridos responsáveis, eu posso demorar um pouco para responder algumas mensagens, porque eu tenho que gravar vídeos, colocar atividade no portal, reunião com o coordenador, grupo Zoom dos meus filhos e ainda estou me adaptando a tudo isso. Fecha aspas. Isso nos mostra que essa situação está sendo difícil para todos. Desvalorização do professor. Contexto histórico e ressignificação. Durante a pandemia da Covid-19, sabemos que todos os profissionais de educação foram muito impactados e que, no caso dos profissionais de educação infantil, a situação é ainda mais complicada. Podemos ver, de modo ainda mais forte, o descaso histórico que o país tem com a educação pública e com os professores. O trabalho, que muitas vezes é feito em condições precárias, se agravou ainda mais durante o isolamento social. Em um panorama histórico, percebemos que o professor que atua na área infantil foi muito desvalorizado o seu trabalho docente, por muitos considerar a educação infantil apenas assistencialista. Entretanto, em muitas situações, o pouco preparo formativo de professores, as condições precárias de trabalho e a falta de materiais apropriados para as crianças dificultam o trabalho de docentes. E com o advento da pandemia, essas questões foram ainda mais discutidas, pois todo o trabalho educativo teve que ser readaptado ao contexto remoto. Em um dos artigos que estudamos, mostra que muitos profissionais tiveram seus contratos suspensos ou cancelados. Os salários foram reduzidos ou receberam ameaças de que isso aconteceria caso não desenvolvessem atividades à distância com as crianças, mesmo sem as condições necessárias devido ao contexto vivido. Em alguns textos que nós analisamos, mostra que no caso da educação infantil, é muito forte a presença de profissionais mulheres que convocam o debate sobre a desigualdade de gênero. E nesta pandemia, a maioria delas estão sobrecarregadas com as demandas de casa, dos filhos e as demandas profissionais. O trabalho remoto exige que esses profissionais tenham os equipamentos eletrônicos, a internet em casa, além de saber manusear esses equipamentos e saber usar as plataformas necessárias para dar as aulas. Por outro lado, esse período de aulas remotas tem reforçado ainda mais a importância do professor na escola. Os alunos e as famílias têm estado cada vez mais próximos, interagindo entre si, seja por grupos de WhatsApp, reuniões online ou redes sociais, além do desafio dos pais de colaborar com os profissionais de educação e participar nas aulas, principalmente a educação infantil, onde as crianças precisam de alguém para acompanhá-las diante dos seus celulares e computadores. E essa aproximação da família e da escola colaborou para uma maior valorização do trabalho docente. Durante a nossa pesquisa, foi possível observar que os professores estão reinventando suas práticas. Logo, a nossa esperança é que nesse momento de crise possa se constituir como uma nova oportunidade de formação e de mudanças, as quais possam dar espaço para novas possibilidades, em que as crianças possam se desenvolver de forma integral, se tornando autônomas no espaço afetivo de troca. Diante disso, urge lutar por uma realidade de qualidade para as crianças.
que elas têm o direito de povoar suas experiências com muitas fantasias criadas, recriadas e partilhadas nas relações com outras crianças e com professores, agora em seus contextos familiares, em razão do momento pandêmico. E para tanto, a reafirmação da compreensão sobre o que é infância e o que é ser criança, que são fundamentais na prática pedagógica, para que elas sejam acolhidas em seus sonhos e desejos, embora ainda que seja nesse cenário pandêmico. Além disso, diante do contexto atual e do lugar ocupado pelos recursos tecnológicos no processo de escolarização e da atividade educativa, é imprescindível uma atenção em se tratar da valorização dos meios tecnológicos, pois sabemos que o nosso país é marcado por uma desigualdade social que lamentavelmente atinge os cidadãos de diversas maneiras. Sendo assim, apesar do uso dos meios tecnológicos serem quase uma exigência, nem todos os indivíduos têm acesso aos mesmos de forma igualitária. Mas não precisamos ir muito além e nos aprofundarmos em pesquisa para percebermos que existe uma visão pouco problematizadora dessa questão, pois o uso das tecnologias também não ocorre de maneira equilibrada, que alcance a todos, independente de classe social, poder econômico e localização geográfica. Com isso, é de extrema importância frisar essa questão em um momento tão caótico em que se encontra o mundo, no qual a tecnologia tem se tornado cada vez mais presente e útil, principalmente para o ambiente educacional. Por isso, observamos que muitos professores estão se sentindo acuados por esse momento, seja por não possuírem uma internet de qualidade satisfatória para a produção de vídeos, aulas e para interações, seja pela questão de moradia, que também dificulta o acesso à internet, e talvez até mesmo pela ausência de um computador ou um celular mais atual. Acreditem, a mesma carência é enfrentada pelos alunos de regiões ditas periféricas, em que o acesso é limitado e às vezes inexistente à internet. Desta forma, torna-se cada vez mais pertinente observar a problemática de modo geral que frequentamos e principalmente olhar para aqueles que passam despercebidos ao nosso campo de visão, por não poderem ser incoerentes enquanto docentes que observam apenas o seu cotidiano, ignorando outras realidades existentes. Reconhecendo a dor coletiva que nos aflige, é urgente um olhar sensível frente às populações que sofrem, com maior força, as crueldades impostas pelos impactos da pandemia. Os números tristes e exorbitantes de pessoas contaminadas e de falecimentos, incluindo também, ainda que em menor quantidade, as célebres crianças. Logo, declaramos nosso luto conjunto a todas essas famílias, um luto concebido como no sentido de convidar cada um de vocês a dizer e praticar também o luto, somando forças nas mobilizações em defesa da preservação das vidas humanas. E para finalizar, aqui estão as referências do nosso trabalho, que fundamentaram tudo o que foi exposto. A gente agradece muito a atenção de vocês. E simbora, curtir o fim de semestre em casa?